Oi, galera, tudo bem? Espero que sim. Então, gente, estão querendo saber. Eu fui provocada a responder 13 curiosidades sobre mim e sobre a Mandata. Bora lá? Em qual cidade você nasceu? Eu nasci numa cidade chamada Bom Jesus de Itabapoana, que tem uma curiosidade, né? A cidade, quando acaba o seu limite, né? Quando chega no Rio Itabapoana, a próxima cidade se chama Bom Jesus do Norte. E ali a gente tem a divisa de estado, Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Antes da vereança, qual era a sua profissão? Então, eu comecei cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 11, 12 anos, e aí eu já vendi CD, eu já vendi aquelas revistas, né? Avon, Natura, já trabalhei como babá, já trabalhei costurando, né? Fiz todos os processos da moda íntima em Friburgo, desde a limpeza, embalagem, até coordenar alguns setores de costura. Eu já fui comerciante, né? Já trabalhei no comércio, já trabalhei como modelo, fotógrafa. E uma coisa que eu falo pouco, eu também sou artesã. Eu fazia bijuteria, né? Eu tenho até um IG com algumas peças que eu produzia. Roupa também fazia para vender e artesanato foi uma coisa que me ganhou muito. Também sou social media. Por que você escolheu o PT para exercer a mandata? Porque não existe outra casa partidária que me abrange com tanta intensidade. O Partido dos Trabalhadores é o partido que pensa política pública para a pessoa mais vulnerável, até pensando o equilíbrio econômico e falando aí, né, dos grandes espaços ocupados pelos empresários. Então, eu acho que é interessante pensar o Partido dos Trabalhadores como um lugar que acolhe qualquer cidadão brasileiro e consegue transformar e ressignificar tanto a minha existência, né, eu tenho alguns exemplos disso, quanto a existência de tantas pessoas que ocupam esse país. E por que mandata? Quando a gente chega de fato, né, para vivenciar, experimentar espaços institucionais, a gente vê que majoritariamente essa ocupação é feita por homens. Então a mandata é uma forma de personificar a ocupação feminina nesses lugares de poder. E não diferente, né, no nosso município, enquanto uma vereadora, a gente tem que fazer que cada vez mais a voz da mulher seja respeitada e que tenha o seu espaço de valor nas atribuições que ela tem, né, que lhe competem, mas principalmente na naturalidade da ocupação desses lugares. Conta pra gente qual é a dor e a delícia de ser a primeira vereadora negra da Suíça brasileira. Nossa, é difícil. Essa pergunta para mim é muito difícil porque quando se tem uma receita, né, quando a gente tem outras experiências nesse lugar, a gente consegue ainda ir seguindo um caminho. Mas quando você tem que desbravar esses lugares, né, e ser o exemplo para outras pessoas que vêm, né, a gente costuma dizer que queremos ser os últimos primeiros, porque de fato a gente quer ver a população preta em todos os espaços e fazer isso numa cidade que tem um histórico, uma história muito pesada de escravidão, é difícil. Mas ao mesmo tempo eu me sinto útil. Eu costumo falar isso por aí. Eu me sinto útil porque eu represento. E represento não só esteticamente, eu represento com todas as atribuições que uma vereadora pode ter. Trazendo projetos de lei, aprovando projetos de lei, ouvindo a população, dando transparência nos espaços que ainda a gente não conseguia. Mas a dificuldade também chega porque o peso disso tudo é absurdo, né? Mas ao mesmo tempo a gente não desiste e coloca força para conseguir cumprir aquilo que foi nos confiado. Qual a vitória da mandata que mais aquece seu coração? Eu acho que não tem como colocar uma só, mas eu acho que a surpresa de ser a vereadora mais votada da cidade foi uma grata surpresa porque a gente fala de confiança. Falar de voto é falar de confiança, não tem jeito. E a gente consegue fazer com que isso tivesse cada vez mais sentido, a gente consegue fazer com que o sabor melhorasse dessa conquista quando a gente aprovou a lei de auxílio moradia para as mulheres vítimas de violência doméstica. Porque quando eu entrei, eu queria fazer lei para mudar a vida do povo. Eu não queria simplesmente ser conhecida como a primeira vereadora negra, mas eu queria chegar trazendo todas as pautas de uma população que ainda não tinha ocupado, de fato, essa casa legislativa. Em qual comissão a população te encontra ocupando a cadeira da presidência? Presidência, né? Então, Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Direitos Humanos, né, e Diversidade Sexual e Igualdade Racial. Qual foi a pior fake news que inventaram sobre você? Nossa, essa também é difícil de escolher, porque a gente já teve muitas. Uma que me deixou muito mal foi a que a gente estaria transportando fantasias de carnaval para uso pessoal meu, enquanto a gente estava fazendo uma atividade cultural na casa, na Câmara. E queriam colocar isso como se estivesse fazendo uso indevido do carro. Essa foi uma que me deixou mais triste, porque qualquer pessoa que tem acesso à internet, enfim, conseguiria ver que isso era uma fake news muito tosca, uma fake news muito
muito desnecessária, né? Uma coisa muito espetaculosa, que não existe, é um absurdo. Mas uma que eu ri muito, uma fake news que eu ri muito, foi quando falaram que eu tinha me mudado do meu bairro e tinha ido morar num condomínio de luxo. E aí eu consegui entender que enquanto as pessoas não conseguem desqualificar o seu discurso, não conseguem desqualificar a sua política, elas tentam desconfigurar o espaço e a sua identidade territorial. E aí eu falo porque as pessoas não estão acostumadas, as pessoas periféricas, ocuparem espaços de poder. Mas cá estamos nós. Agora, uma história com o número 13 na sua vida pessoal. Ai, gente, se eu contar pra vocês que as 2 escadas da minha casa têm exatamente 13 degraus, é bizarro. Mas é corriqueiro, tipo, sentar num restaurante, olhar o número da mesa, número 13. Número de telefone, isso é corriqueiro. Andando na rua, olhar pro lado, número das casas 13, número da placa do carro. É uma coisa que já virou um costume de encontrar. Mas esse lance da escada não teve como explicar. E quem me trouxe a notícia foi minha mãe. E uma história com o número 13 na sua vida pública. Teve um dia que eu cheguei para a sessão, uma das primeiras sessões depois da posse, que um servidor da casa, que organiza a sessão ordinária, né, chamou e falou: dá uma olhadinha aqui na sua chamada. Eu sou o número 13 da chamada aqui dos vereadores da casa. Conta pra gente um perrengue da campanha. Ai, gente, tanto perrengue. Acho que o mais difícil eu descobri, porque eu sempre tive questões com catraca de ônibus, né? E sempre fico presa de alguma forma. Agora, passar com bandeira em catraca de ônibus pra você ir panfletar e fazer campanha na rua, tem uma que todo mundo sabe, né? A grande maioria das pessoas sabem, que foi quando eu tava fazendo uma caminhada, estava de chinelo, um calor. O chinelo arrebentou no meio da caminhada. Minha sorte é que eu tinha um valor ali, né? E consegui comprar mais um chinelo. Mas se não fosse isso, eu tinha ficado a pé de verdade. E um perrengue da mandata. Ah, um perrengue da mandata? E aí é culpa completamente minha, gente. Isso é culpa completamente minha. Eu sou ansiosa. Ansiosa pra falar, pra encontrar pessoas que eu admiro muito. E no ano passado isso aconteceu direto. E quando eu fico ansiosa, a minha bexiga não se segura. Eu tenho vontade de ir no banheiro o tempo inteiro e eu encho a paciência da assessoria com isso. Eles têm que se virar em banheiro para eu conseguir fazer xixi. E aí é um perrengão. Imagina vocês, eu fazendo caminhadas de campanha, eu indo ter que falar na frente do presidente Lula. Imagina como é que não tava a minha bexiga. Eles ficam doidinhos junto comigo. Vereadora, em qual gabinete a gente te encontra na Câmara? Adivinha só, gente, gabinete 13. Muita gente não sabe, acham que a gente escolhe o gabinete. Não. É o ano passado que a gente chegou, né, o primeiro ano do mandato e das mandatas, a gente fez um sorteio. E aí eu sorteio de papelzinho, no saquinho plástico mesmo. Eu fui a segunda a tirar o papelzinho. Adivinha qual foi o número que saiu? Exatamente, o número 13. Confirmação, né? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque expor alguns detalhes nessa conversa nossa foi bem constrangedor. Mas vocês sabem que eu não escondo nada de vocês, então tá tudo em casa. Se vocês gostaram do conteúdo, continua ligadinho aqui nessa rede social, se inscreve, curte, compartilha, porque a gente quer dar transparência e pra gente chegar a muitas pessoas a gente depende também de vocês, viu? Ó, um grande beijo e até logo.